Eu quero ler o capítulo 9 de Provérbios, o verso de número 10. Nós temos lá Salmos, logo depois de Salmos vem Provérbios, muito conhecido como Provérbios de Salomão, no capítulo 9, versículo 10. Apesar de não ser todos os provérbios de Salomão, talvez a maioria sim, de Salomão. O rei de Israel, que vai suceder o trono de Davi, o seu filho. Deus dá uma rasteira na história, o grande rei Davi, que comete um grande pecado, com Betseba, e o primeiro filho, quando Davi teve o adultério com Betseba, nasce morto. Depois ele tem um segundo filho, que é Salomão. E Davi tinha outras mulheres e outros filhos. E quem vai assumir o trono é exatamente o filho de Davi com Betseba. Isso não é um incentivo para a gente adulterar, mas sim uma explosão da graça e do amor de Deus, que é maior do que o nosso pecado, que é maior do que a nossa situação. E no capítulo 9, o versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Parte A do versículo: para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Senhor. Nós estamos estudando nesse mês o livro de Provérbios. Foi uma sugestão do nosso presbítero Cris. Eu confesso a vocês que quando chegou no início, agora de setembro, eu falei, nossa, tanta coisa para fazer, e a minha carne, o meu corpo já começou dizendo, Cris vai inventar essa coisa de provérbios para a gente ler, né? E eu não gosto só de ler, mas eu gosto de ler a Bíblia como a gente come um peixe. Como é que você come um peixe? Você come um peixe com muito cuidado, porque senão você engasga com espinho. Então a Bíblia você tem que comer que nem um peixinho. Come devagar, né? Sabe aquele peixinho que vende ali na Praia Grande? Porquinho. Tem peixe, tem que tirar com cuidado, tem que vir na manha, né? Então nós estamos nesse mês estudando o livro de Provérbios, e eu confesso a vocês que tem sido uma grande bênção para a minha vida, porque é um livro de uma profunda sabedoria. Tem um influencer aí muito conhecido, as pessoas pagando uma nota para fazer um curso com ele. Não vou dizer que o nome dele é Tiago Nigro. Conhece quase nada da Bíblia, mas está estudando o livro de Provérbios e faz algumas aplicações malucas, as pessoas pagam uma nota preta. No dia o Sandro foi tocar nos eventos dele aí, e o Sandro só toca em evento de alto nível, de gente muito bacana, né? Olha o Sandro. E eu fiquei pensando, quanta lição, Rafael, Saraiva, quanta coisa importante para a gente nesse livro de Provérbios. Porque a gente tem essa mania de, eu aceitei Jesus e, Jesus, cuscuz, luz, conduz e induz e tudo rimando, e a nossa vida fica estagnada. A gente olha para alguns crentes e fala assim, meu amigo, o que você fez nos últimos 10 anos da sua vida? Porque você está menor do que quando eu te conheci. E nas áreas da sua vida, em todas as áreas. E aqui o Provérbios de Salomão vai nos dar muita coisa incrível. A partir do capítulo 25, vocês vão ver que não é só os escritos de Salomão, mas uma coletânea de sabedoria. Você sabe que a sabedoria judaica é incrível para a gente. Nós temos essa influência judaica, somos, né, influenciados por essa cultura do Velho Testamento.
E quanta sabedoria. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito. Tem algumas séries da Netflix dos judeus, assim, principalmente daqueles ultra-ortodoxos que eu fico assistindo assim, eu falo, nossa, que incrível isso, que legal, olha como é que eles vivem, olha como é que eles comem, como eles se alimentam, e vão lá para a igreja, para a sinagoga estudar. Então aqui o Salomão, filho de Davi, Deus chega para ele e fala assim, o que você quer? Pode fazer um pedido. Já pensou? Deus chegando para a gente e fala assim, faça um pedido. E Salomão poderia ter pedido muita riqueza, muita saúde, mas Salomão pede sabedoria. Sabedoria. E junto com sabedoria, ele ganha riqueza, ganha bens e ganha honra. Ele fez o pedido correto para Deus. Ele pede, meu Deus, eu peço sabedoria. Ele era tão sábio, ele também era juiz, ele ficava julgando a causa do povo. Vou contar só uma historinha do Salomão. 2 mães estavam no mesmo local, com 2 bebês, e uma mãe se deitou em cima do bebê e o bebê morreu. E essa que perdeu o bebê, ela foi e trocou o bebê com a outra mãe. Deixou o filho morto com a vizinha e pegou o vivo para ela. E começou uma disputa, uma briga. E levaram para Salomão. Salomão, e agora o que a gente faz? Quem que é a mãe do bebê? Porque as duas falavam, não tinha DNA na época, não tinha nada disso, tá? Não tinha o ratinho, né, que faz o se for seu, né? Então, o Salomão falou assim, me dá uma espada aqui que eu vou cortar essa criança no meio e fica metade para cada uma. A mãe logo gritou, não faça isso. Salomão falou, pode dar para ela, que ela é a mãe da criança. Um homem muito sábio, muito sábio. Salomão, ele tinha a tríade mais desejada em todos os tempos. Até nos nossos dias de hoje. Todo dia as pessoas estavam falando lá, essa turma, o Tiago Nigro, eu comprei o relógio suíço, como é que chama? Patek Philippe, não sei o quê, relógio de 2 milhões e não sei o quê. Mas Salomão tinha a tríade mais desejada de todos os tempos. O quê? Ele tinha dinheiro, riqueza, ele tinha sexo e ele tinha poder. Sabe quantas mulheres ele tinha? 700. Jesus, né? Alguém falou aí, Jesus. E tinha mais 300 concubinas. Então ele tinha 1000. Então Salomão sabia do que ele estava escrevendo quando ele falava de riqueza, de poder, de sexo, de mulheres. E você sabe, meu amigo, meu irmão, que a gente tem algumas maneiras de aprender. A gente pode aprender errando. Mas se você for tão egoísta e achar que você vai aprender com os próprios erros, você vai quebrar a cara e você não vai conseguir aprender o suficiente, porque tem tantas coisas nessa vida que nós não sabemos e que a gente precisa aprender com os erros dos outros e com os acertos dos outros. E a gente vai encontrar nesse livro de Provérbios exatamente isto: como viver uma vida melhor, como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não só dizer aqueles testemunhos, olha, eu tinha um bom emprego, eu tinha amigos, a gente tomava cerveja com espetinho, a gente se divertia até o dia que eu aceitei Jesus. Meus amigos me abandonaram, eu perdi o emprego, ganhei um problema na coluna, mas vale a pena servir ao Senhor. A gente olha alguns testemunhos assim, a gente fala assim, rapaz, eu não quero essa vida que esse crente tem. Porque Jesus nos promete vida e vida em abundância. Mas a gente se apega a isso e a gente esquece de uma coisa muito importante, que é a sabedoria. Então, como viver uma vida melhor? Fazendo escolhas melhores. Alguém disse que a gente faz de 10 a 20 mil escolhas por dia. Meu amor, você quer café com leite, sem açúcar, com açúcar? Você quer isso, você quer aquilo? Você vai pegar o carro, vai pegar o Uber, vai pegar... É toda hora escolhendo. E como é que a gente tem uma vida melhor? Como é que a gente se torna pessoas melhores? Escolhendo melhor, né? Então, a escolha, aquilo que nós escolhemos, vai influenciar e muito as nossas vidas como um leme.
Você vai, hoje, quando sair do culto, você vai começar a fazer escolhas. Vou comer pizza, vou comer o que sobrou, vou comer para onde que eu vou, para onde eu não vou. Antes de dormir, vou orar, não vou orar, vou ler a Bíblia, não vou... É tudo. Quero ver os gols, quero ver meu time, quero ver... Então, você está sempre fazendo escolhas, e essas escolhas vão ser um leme, vão influenciar o seu destino. Eu queria dizer que sabedoria é diferente de conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento. Eu quero dizer que sabedoria é diferente de inteligência. Tem gente que tem um QI avançado. Tem gente que é muito inteligente. Eu preciso dizer que sabedoria não é cultura ou ciência. A sabedoria é diferente de tudo isso. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, mas zero de sabedoria. Eu conheço pessoas que têm muita cultura, conhece das artes, conhece da música, conhece da vida, conhece dos grandes escritores, mas não tem sabedoria. Tem uma cultura invejável, mas não tem sabedoria. Essa pessoa não sabe lidar com a vida, com as dificuldades da vida, com a família, com os relacionamentos, com os conflitos que nós enfrentamos no dia a dia. Você sabe, meu querido, meu irmão, meu amigo, que uma criança e um adulto que tem maior dificuldade na vida, às vezes é aquele que tem muita inteligência e muito conhecimento. Ele tem muita dificuldade de ser sábio, de ter bons relacionamentos. Tem um exame aí que os psicólogos fazem no RH, eles distribuem bexigas para as pessoas, para os candidatos numa sala. E as pessoas muito inteligentes, normalmente eles ficam, e muito cultas, ficam brincando sozinhos com a bexiga. Porque não sabem trocar, não sabem se relacionar. Como é que eu me relaciono com a minha sogra, com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha família? Então, os desafios e os conflitos da vida. Então, a vida bem-sucedida, ela não está ligada à inteligência. A vida bem-sucedida, ela está ligada à sabedoria. Deixa eu contar uma história para vocês, mais uma. Quando eu me converti, a minha família, nós frequentávamos a igreja aqui em Pinheiros, na Murato Coelho, não, era ali na Inácio Pereira da Rocha ainda, perto da padaria Cisne, isso mesmo. Ali, a igreja era uma igreja, na época, era a bola de neve da época, era a igreja bombada em São Paulo. Talvez a nossa família, Carminha, nós íamos de ônibus, era a família mais simples e pobre da igreja. Uma das mais simples. E meu pai, apaixonado pela causa de Cristo, a gente não perdia um culto. Aí tinha uma irmã lá, se vestia muito bem, muito culta, muito inteligente. Você olhava, se ela tinha cara de inteligente. Essa irmã é inteligente. A gente tinha até vergonha de repente, falar com ela. Né? De repente você vai falar com gente com inteligência, para mim fazer, para mim comer, qual é o problema, né? A gente vai crescendo na vida, mas é muito comum assim, quem não cometeu o erro de português, né? Que seja, que esteja. A gente comete esses erros gravíssimos de português, mas a gente até... Aí a irmã foi dar um testemunho, e o testemunho dela, uma hora ela falou assim, eu fiquei na dúvida se eu ia para o sambão ou se eu vinha para o culto. Meu pai, a minha família, hã? Uma mulher tão culta, já está na igreja há tanto tempo, não sabe se vai para o sambão ou se vai para o culto? A nossa família ficou desacorçoada, como a gente falava na época. Como é que pode ter uma dúvida dessa? E você sabe que nós pegávamos ônibus para ir para a igreja, e a minha família, como a Marildo, que está aqui, a gente gostava muito de Fórmula 1. E a Fórmula 1 era sempre domingo de manhã. Aí meu pai falava assim, vamos esperar a largada e vamos correr para o culto. Esperava a largada e chegava no horário do culto, mas a gente não faltava no culto. Que era uma família que foi adquirindo, apesar da simplicidade, nós vai, nós volta, sabedoria. Não trocávamos estar aos pés do Senhor por Fórmula 1, por esporte algum, porque nós sabíamos que isso ia encher a nossa alma. Meu pai sabia que os filhos estavam sendo ensinados no caminho do Senhor.
E hoje, mesmo meu irmão que já partiu nos braços do Senhor, eu creio, e todos os filhos da dona Carminha estão hoje na igreja. Estão hoje servindo ao Senhor. Então, sabedoria não está ligada à cultura, à ciência, né? Sempre ouvindo a voz do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o que é a sabedoria? Se não é a inteligência, se não é a cultura, se não é o conhecimento, o que é a sabedoria? Eu entendo que a sabedoria que nós encontramos no livro de Provérbios é essa capacidade de agir corretamente diante das circunstâncias e dos desafios da vida. Vou repetir. Sabedoria é a capacidade de agir corretamente diante dos desafios da vida. É necessário, é preciso ter sabedoria para os caminhos da vida. Quem tem isso vai se dar bem na vida. Ontem eu estava ontem não. Sexta-feira eu fui tomar uma injeção na farmácia. Aí chegou uma senhora lá, comprar remédio. Eu já estou me acostumando a fazer amizade com a turminha da minha idade que vai para a farmácia. Mas chegou uma senhorazinha lá, tão abençoada, rapaz. A mulher explicou, ela falou assim, filha, Deus te abençoe, viu? Creia nele, que Deus... A mulher como estivesse pregando assim. Aí saiu, mas ela encheu o lugar assim onde nós estávamos, com a simplicidade e com a sabedoria dela, falando de Deus. Minha filha, Deus te abençoe. Mas ela falou um Deus te abençoe, que era uma coisa assim. Aí eu cheguei para a Marina lá, que dá a injeção. Falei, essa daí tem sabedoria, que é muito mais importante que o conhecimento. Talvez a farmacêutica pensou, poxa, eu estudei tanto. Né? Mas ela tem a sabedoria. Não é assim? É muito diferente. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, hoje nós estamos, ontem foi o 10, estamos agora no 11, né? Então, o capítulo 1 ao 9, o tema é só sabedoria. Parece que se repete. Sabedoria, 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 sabedoria. O tempo todo. E no final, a sabedoria faz um convite. Ela faz um banquete. Ela prepara o banquete, Silvinha. Prepara o vinho. Vinho egípcio. Não sei nem se... Mas parece que tem um vinho egípcio. Muito bom. E prepara e faz um convite. Ela termina fazendo um convite. Do capítulo 1 ao capítulo 9... ela vai nos desafiar as 3 barras. Pastor Rivas Bretones, um velhinho, que já está na glória, já foi promovido, ele falava para mim assim, Missê, eu sou o primeiro da fila. Eu falei, como assim, pastor? Eu sou o pastor mais antigo, batista, que está vivo. Eu sou o próximo. E o Senhor o recolheu. Uma bênção, abençoou tanto a minha vida. Nós, com tanta dificuldade, conseguiu para o meu filho Pedro uma bolsa de 50% no Mackenzie para ele fazer direito. O pastor Rivas ganhava livros, ele era um dos consultores da Mundo Cristão, ganhava livros, me dava de presente. Ele falava assim, Provérbios de 1 a 9 é o desafio das 3 barras. Quais são as barras, pastor? Ele falava a barra de ouro, a barra de saia e o conhaque da barra. E é mesmo. A Silvinha gostou, que eu estava ouvindo com ela, um pastor que a gente gosta muito, e o pastor falando sobre provérbios, ele falava assim, cuidado, antes que caia, cuidado com o rabo de saia. E a gente pode falar para as mulheres assim, eu inventei agora, Silvinha. Antes que capota, cuidado com a sola da bota. Ele vai falar sobre adultério. Ele vai falar sobre a mulher adúltera. Que a gente começa assim, não tem problema, sabe? Não tem problema. Uma vez nós fizemos um churrasco lá atrás, agora isso aqui não acontece mais na igreja, até porque a gente não tem mais churrasco. Mas eu vi uma vez um irmão casado, aí tinha uma irmã lá solteira, bonitona, ele pegou uma azeitona, deu na boquinha dela, vou pôr na sua boquinha. Eu falei, ei, Satanás, aí, tá começando. Tem esse negócio não. Começa assim, um abracinho mais apertado, uma azeitoninha na boca, e aí, cuidado com o rabo de saia.
Aí ele vai falar um pouco mais para frente que existem coisas urgentes, porque tudo é urgente hoje, tudo é urgente, mas existem coisas importantes. Entre o urgente e o importante, fique com aquilo que é prioritário na sua vida. Ontem nós fomos num casamento, aí o irmão lá veio aqui na nossa igreja, e ele perguntou, pastor, eu estou pensando em ter uma proposta de emprego e não sei se vou, se não vou, como é que vai fazer, como é que eu escolho. Aí você tem que ter sabedoria. Primeiro, paz no coração para mudar. Está inseguro? Está com medo? Não está sentindo firmeza? O juiz manda parar. Se está sentindo, segue. Outra coisa, você pode ganhar um salário 2 vezes maior, mas se você tirar da sua família, se você tirar da sua espiritualidade, você não está ganhando, você está transferindo. E está transferindo para a conta errada. Então a gente precisa pensar em algumas coisas para a gente tomar as decisões. E aí em Provérbios vai falar assim, ó, melhor do que o ouro, preste atenção nisso, gente. Melhor do que a prata, melhor do que rubi, melhor do que investimento na bolsa de valores, melhor do que fundo de renda fixa, fundo imobiliário, qualquer aplicação e qualquer... É a sabedoria. É a sabedoria. Melhor do que ouro. E aí no capítulo 8 vem esse convite irrecusável da sabedoria. Então a sabedoria é esse tato para a gente escolher as coisas do ponto de vista de Deus. Sabedoria preparou o jantar, está nos convidando, esse tato, a acertar a mão, né? Tem um tipo de gente que nunca aprende. Tem um tipo de gente que dá risada da sabedoria, que dá risada dos crentes, que dá risada de você servir ao Senhor, de você temer ao Senhor. Mas deixa passar o tempo e você olha para essas pessoas, não existem mais. Você olha para o fim dessas pessoas, tem uma série que eu gosto muito dos judeus, porque tem um filme que é um filme que aconteceu, que era uma crítica aos judeus ortodoxos, Nada Ortodoxa. Aí saiu um outro que é ainda mais nada ortodoxa, que é uma mulher que era judia, ela sai desse ambiente racídico e ela vai viver em Nova York. E ela vive essa coisa progressista, liberal de Nova York, a filha faz opções completamente equivocadas e ela tem outros filhos que são... Aí você acompanha, ela vem de uma empresa caríssima, porque ela começa a fazer tamancos, e uma mulher de desfile acha incrível a história dela, de sair desse meio tão fundamentalista, e depois ela vai gerenciar a Elite, que é essa agência de modelos, que começa a fazer roupas e tudo mais. Ela muito sucesso, muita coisa, e anda de helicóptero. Aí eu conversando com um judeu, semana passada, um jovem judeu, ele falou assim, vai ver como é que está a vida dela agora. Vai ver como é que está a família dela agora. Bonito. Ficava rindo do outro filho, que falava assim, não, a gente... Você já namorou, filho? Não, eu nunca namorei. Eu não posso tocar em mulheres. Mas, filho, peraí. E você vai ver a história dessas pessoas, e você vai ver a história de uma família, que é uma família sábia. Permanece firme na rocha. Então, deixa eu lhe dizer, a televisão, as pessoas da nossa época, a mente desse mundo, não tem nada para a gente. Não tem nada para a gente. Não vai acrescentar nada de sabedoria na nossa vida. Esse livro pode estar fora de moda. Alguns estão querendo até atualizar a Bíblia, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. E as promessas de Deus sobre a família, sobre a nossa vida e sobre a sabedoria, ela continua. Então, qual é a grande qualidade ligada à sabedoria? O temor do Senhor. O temor do Senhor. O fundamento da sabedoria é temer a Deus. O que é temer a Deus? É a capacidade de enxergar Deus nas coisas da vida. Sabedoria
é o temor do Senhor, essa capacidade de chegar a Deus, destruir a nossa arrogância, a nossa prepotência e enxergar Deus corretamente nas nossas decisões. Espera aí, deixa eu colocar Deus nesse negócio. Então, ser sábio, meus queridos, eu já estou terminando, está ligado ao temor do Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você. Você acha que você sabe o que é melhor para você, mas nós não sabemos, porque esse livro diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O convite no final, de 1 a 9, ele nos convida a sentarmos nesse banquete da sabedoria. E ele vai falar sobre a insensatez. Então, assim, não é que você tem uma opção. Eu vou optar para ficar neutro. Não tem neutro. Ou você escolhe a sabedoria, ou você vai ser um homem ou uma mulher insensato. Ou insensata. O convite só tem dois lados. Ou sabedoria ou insensatez. Se você escolhe a sabedoria, você vai colher os frutos da sabedoria. Se você escolher a insensatez, você vai colher os frutos da insensatez. E ele termina falando lá, tem uma passagem no final aí do 8 e do 9, que fala sobre o inferno, esse lugar de escuridão onde ficam os espíritos. E algumas pessoas confundem, porque falam assim, então os espíritos ficam nesse lugar escuro, fazendo o quê? A ideia não é essa do texto. Lembre-se do ladrão da cruz, que chega para Jesus e fala, eu reconheço os meus pecados, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus fala para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então você que leu esse texto, quem não leu, está perdendo. Lê o texto, ele está dizendo, não a respeito da sua morte, que o seu espírito vai ficar vagando, não. O crente quando morre, ele é recebido por Deus. Não fica no Hades, não fica não sei na onde, no seio de Abraão. Não. Eu creio, a minha visão é essa, é recebido pelo Senhor. Então, nós tivemos lá com o irmão Tacola, o paizinho dele esteve algumas vezes com a gente no acampamento, e a gente crê no melhor, a gente diz que o amor todo crê, e o Tacola esteve lá nos últimos suspiros do pai dele, e falou assim, eu creio, pastor, quando eu soltei da mão do meu pai, Deus segurou do outro lado. Está com o Senhor. Está com o Senhor. Então, o que é esse lugar, esse inferno, lugar escuro, que o Provérbios vai falar? É exatamente a insensatez. É a pessoa que não tem sabedoria. Começa a viver esse peso da alma. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero falar uma coisa muito importante. Como foi o fim de Salomão? O fim de Salomão foi trágico. Salomão, ele fazia o seguinte, segundo a versão bíblica St. James Missé, é mais ou menos assim a história de Salomão. Ele, quando conquistava um país, ele falava assim, tem uma princesa bonita lá? Tem. Traz ela para cá, vai ser mais uma das minhas esposas. Tem ouro, tem prata? Pega, traz. Se a princesa é feia, tal, deixa para lá, não vamos trazer não. E ele começa a trazer, só que essas princesas, elas tinham outros deuses. Ela tinha outros deuses. E Salomão, ele só tinha um Deus, que era o Deus de Israel. Ele sabia que era o único Deus que ele deveria servir. Mas aí, ele devia ter uma agenda, né, Rafael? Hoje, quem é que vai se deitar comigo? Hoje vai ser a 359. Chegou a 359 do Salomão. Aí se deitava, era uma princesa linda. Ela falava assim, Sassá, o templo do Deus do meu pai lá está destruído, Sassá. Preciso de uma ajuda sua. Se você me ama, vamos reconstruir o templo do... Aí o Sassá fazia um pix. Para reconstruir o templo. Aí, ela chegava lá no harém, eu não sei como é que funcionava isso,
Vocês não sabem o que aconteceu. Ó, Sassá me deu uma grana, nós vamos reconstruir o templo. Aí chegava a 350, a 360. Sassá, eu fiquei sabendo que você reconstruiu o templo e o do meu pai, que no final da vida de Salomão, eles começam a ter um panteão de deuses, uma mistura. Deus não era mais o único na vida dele. Ele tinha o Deus assim, tinha aquela outra, e começa essa mistura toda. Acabaram introduzindo outros deuses no meio do povo de Israel. Uma idolatria e um adultério espiritual. 1 de Reis 11:4 vai dizer o seguinte para a gente. 1 de Reis 11:4. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Aí você deve fazer a pergunta que está aí na sua cabecinha, né? Mas pastor James, se ele foi tão sábio, como é que aconteceu isso com Salomão? Ele terminou tão bem. E sabe, meus irmãos, o que importa na vida não é como a gente começa, é como a gente termina. Paulo começou muito mal, matando crentes, e terminou muito bem. Ele termina dizendo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, a corrida, e guardei a fé. Muitos servos do Senhor começaram mal e terminaram muito bem. Mas Salomão tem uma história triste porque ele começa bem. Deus é gracioso com Salomão. O filho dele com Betseba, de Davi e Betseba, coloca ele no trono, dá sabedoria para ele. Mas agora ele termina mal porque Provérbios 19:27, o próprio Salomão vai nos dizer, Provérbios 19:27, marque aí. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, se você parar de ouvir a instrução, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Salomão parou de ouvir a voz de Deus. Salomão parou de ouvir as instruções de Deus para a sua vida. E ele começou a declinar. Vamos ficar de pé?